Quando a gente fica mais velho, é comum, quando a gente dá tchau, dar uma balançadazinha aqui no braço. A nossa pele, ela não acompanha a nossa idade da mesma forma que a gente gostaria que acontecesse. Na verdade, a nossa pele, ela vai perdendo tensão, perdendo firmeza por conta das fibras que a gente tem no nosso tecido conjuntivo. Esse tecido, ele é bem complexo, e para que você possa entender ele melhor, eu quero que você venha comigo, porque a aula hoje é de tecido conjuntivo. Vamos lá? Bom, eu já coloquei aqui na aula, aqui no quadro, algumas informações importantes e fundamentais para você entender o tecido conjuntivo. A primeira coisa que eu coloquei, logo de cara, foi uma separação dos tipos de tecido conjuntivo que a gente tem. Eu coloquei assim, olha, tecido conjuntivo propriamente dito. Depois eu coloquei tecido adiposo, depois eu coloquei cartilaginoso, ósseo e sanguíneo. Ué, são todos eles tecido conjuntivo? Será que é isso mesmo? A resposta é sim. Todos esses que estão aqui no quadro são tipos de tecido conjuntivo, porque todos eles possuem características semelhantes que unem todos esses caras aqui. E as características do tecido conjuntivo, comparando com aquelas que a gente viu na aula anterior do tecido epitelial, são bem diferentes. O tecido conjuntivo, ele tem uma grande variedade de células. Já começa por aí. No tecido epitelial, eu falei que a gente tinha alguns tipos de células específicas, né? Pavimentosa, etc. e tal. Aqui não. Aqui a gente vai ter um tipo de célula praticamente para cada função que o tecido conjuntivo faz. E como ele faz muitas funções, a gente vai ter muitas células. Outra característica importante, o tecido conjuntivo, ele tem células muito espalhadas, muito esparçadas. Então isso faz com que esse tecido ele tenha muita substância entre essas células. Todas essas características eu coloquei aqui para vocês. Olha só, muita substância intercelular, beleza? Uma grande variedade de células e vascular e neural. O que significa isso? Significa que como ele tem uma grande quantidade de espaço entre essas células, esse tecido ele tem a possibilidade de ter vasos sanguíneos passando por essas células. Então acaba que o tecido conjuntivo ele funciona como se fosse um grande alimentador do tecido epitelial que está sempre próximo dele. Então quando você tem um tecido epitelial que não tem vasos sanguíneos, você já pode esperar que você vai encontrar um tecido conjuntivo próximo, que é aquele que vai responder pela nutrição dele. E neural significa dizer que ele possui muitos sensores, muitos nervos que vão permitir que você consiga sentir o ambiente melhor graças à presença desses neurônios adaptados. Bom, então assim, as características básicas de um tecido conjuntivo você já sabe. Agora dá para a gente colocar essas características dentro de cada um desses tecidos. Por exemplo, o tecido adiposo, será que ele tem células esparçadas? Tem, relativamente esparçadas. São menos esparçadas do que o TCPD, que eu já vou falar dele, mas tem sim um certo espaçamento, tanto que tem vasos sanguíneos passando pelo tecido adiposo. Mas tecido adiposo, tecido cartilaginoso, ósseo e sanguíneo, a gente vai ter aulas específicas para eles. Vamos falar deles separadamente, tranquilo? A gente até vai juntar alguns, mas não nessa aula de hoje. Na aula de hoje eu quero focar com vocês naquele tecido conjuntivo que leva o nome do grupo completo. Porque se são tecidos conjuntivos, TCPD significa tecido conjuntivo propriamente dito. É porque esse cara, ou esses caras, né, porque você já viu ali que são mais do que um, eles são responsáveis por fazer aquilo que há de mais raiz dentro do tecido conjuntivo, que é conjuntar. Nem existe esse verbo, mas eu acabei de inventar. Que é aderir, que é fazer com que tecidos fiquem juntos. O tecido conjuntivo propriamente dito é aquele tecido que é responsável pela adesão de outros tecidos, pela ligação de outros tecidos. Ele é como se fosse o preenchimento do nosso corpo, o recheio do seu corpo. Tá conseguindo entender? Agora, você já viu ali que tem dois tipos, né? Tem o TCPD, eu vou chamar de TCPD, vamos tratar ele por esse nome que é mais rápido de falar. Frouxo e denso. Qual é a diferença de um TCPD frouxo para um TCPD denso? É basicamente a quantidade de fibras que a gente possui dentro desses tecidos. O TCPD frouxo, ele tem menos fibras, ok? Do que o TCPD denso. O TCPD denso, ele tem
mais fibras na sua composição. Então eu não entendi. De onde que vieram essas fibras? É o seguinte, dentro dessas características do TCPD e dos demais, que eu citei para vocês aqui anteriormente, eu disse que tem muita substância intercelular, não foi? Essa substância intercelular, ela é chamada também de substância amorfa, ou parte amorfa do tecido. É uma espécie de gelatina que a gente tem em volta das células. É ela que vai dar a tensão do nosso tecido. Se o nosso tecido é muito mole, se o nosso tecido é muito duro. Por exemplo, quando você toca na sua pele, você sente que tem uma certa resistência. E aí eu volto para onde eu comecei a aula de hoje. Uma pessoa mais idosa, quando ela toca na pele dela, a resistência que ela sente, a resistência que a pele dela tem, é menor que a resistência que você tem. É por isso que a gravidade atua nesses indivíduos mais idosos e faz que quando eles estiverem com o braço esticado, dando tchau, que eu falei, a gente tenha lá aquela pele descendo, aquela parte do tecido descendo, ficando bem característico da sua avó, do seu avô, enfim, do seu pai ou da sua mãe, se você for uma pessoa que, enfim, tem pai e mãe mais idosos. De qualquer maneira, o que é que tem nessa substância amorfa que garante essa resistência? Antes de falar só do que garante a resistência, eu quero falar de tudo. Tudo que tem nessa substância amorfa, beleza? Na substância amorfa, a gente tem água. Graças a ela, a gente tem várias reações químicas acontecendo e esse tecido acaba se tornando um tecido altamente ativo, metabolicamente falando. A gente tem íons. Que íons são esses? São principalmente os íons responsáveis por ajudar as reações químicas a acontecer. Então a gente tem sódio do sal que você comeu, a gente tem cloro desse mesmo sal, a gente tem potássio, a gente tem iodo, a gente tem zinco, a gente tem, enfim, todos esses sais minerais que a gente já aprendeu que são importantes para que vários processos biológicos aconteçam. Tranquilo? A gente tem pequenas proteínas. Então, pequenas proteínas, até anticorpos, por exemplo, poderiam estar aqui sendo exemplificados, porque quem produz anticorpos são células que ficam no sangue. Mas quando você tem uma infecção, esses anticorpos podem ser levados até essa região do tecido conjuntivo para que ele possa trabalhar. Mas além de anticorpos, tem outras pequenas proteínas que vão atuar nessa região. Glicosaminoglicanos, que são substâncias principalmente baseadas em glicídio, carboidratos, que tem como função reter uma certa quantidade de água para gerar uma solvatação naquela região. Proteoglicanos, que são substâncias misturadas de proteína com carboidratos, que tem várias funções naquela região. E fibras. Agora sim eu cheguei nas fibras. As fibras são apenas uma das partes que a gente encontra na substância amorfa. Essas fibras podem ser de 3 tipos. Podem ser colágenas, elásticas e reticulares. Qual é a diferença entre elas? As fibras colágenas, elas são fibras que são um pouco mais grossas e são mais resistentes. Essas fibras colágenas, elas então são responsáveis por garantir a resistência do nosso tecido, ok? Estou botando aqui do lado para você. As fibras elásticas, como o nome já diz, elas são mais maleáveis. Elas podem se esticar muito, sei lá, quase que o dobro do tamanho, mais do que o dobro do tamanho delas. Então a função delas é garantir a tal da elasticidade que você tanto precisa. Tem um amigo meu que é muito curioso, ele consegue pegar a pele dele assim, ó, e esticar pra caramba. Claramente ele tem mais fibras elásticas do que uma pessoa normal. Talvez até uma patologia lá que ele tenha desenvolvido ou tenha nascido com ela. Uma pele tipo do senhor elástico, dá para entender? Então, essas características ou esse fenômeno é dado, garantido pelas fibras elásticas. Quando você é jovem, você tem mais fibras elásticas do que quando você é mais velho. Então, quando você é jovem, você consegue baixar e tocar o dedo, né, no chão. Ou então, sentado, segurar os seus pés e a perna esticada. Você consegue fazer isso mais facilmente. Quando você já é idoso, isso fica muito complicado, porque a quantidade de fibras elásticas que você tem, elas tendem a ir reduzindo e se transformando em fibras colágenas, ou simplesmente se reduzindo. Dessa forma, você tende a ficar mais travado e menos elástico para fazer seus alongamentos. Então, vamos botar anotado aqui. Função das fibras elásticas, elas garantem a elasticidade dos nossos corpos. Elasticidade, ok?
dos nossos corpos. E as reticulares, elas são fibras, como você está vendo no desenho, muito fininhas. Elas formam um conjunto de fibras totalmente trançadas que lembra até uma rede. Por isso o nome reticulares, vem de rede. E essa rede, ela é encontrada em várias partes do corpo. Ela funciona como se fosse uma sustentação para unir determinados órgãos. Por exemplo, em volta dos vasos sanguíneos a gente tem fibras reticulares. Em volta de órgãos como o baço, a gente tem fibras reticulares, formando lá a cápsula do baço, entre outras regiões. Então elas são encontradas espalhadas no seu corpo e, falando bem claramente, elas são um tipo de fibra colágena mais fininha, tá? Elas têm uma força muito grande, só que são muito finas. Como elas se entrelaçam, formam uma estrutura muito resistente. É como se fosse uma costura que elas fazem, ok? Eu vou botar aqui assim, ó, sustentação, porque é a principal das funções que elas fazem, sustentação. Então, tá aqui, a gente tem os 3 tipos de fibras que são encontrados na substância amorfa. É por isso que a gente tem a diferença de tecido conjuntivo frouxo e de tecido conjuntivo denso. O tecido conjuntivo frouxo, ele tem poucas fibras, não quer dizer que ele não tem, ele tem poucas. E o denso tem mais fibras. Na sua pele, como eu estava falando agora, você tem tecido conjuntivo logo abaixo do tecido epitelial. Você tem uma pequena camada de tecido conjuntivo propriamente dito frouxo e uma grande camada de tecido conjuntivo propriamente dito denso. Por isso que nas provas, nos vestibulares, vai ser considerado melhor, para que você possa lá marcar a opção correta, que a sua derme, né, a parte de baixo da epiderme, ela é principalmente formada de TCPD denso e não TCPD frouxo. Então vale a pena você saber disso. Tem algumas perguntas que questionam sobre isso. E além disso tudo, a gente tem outra subdivisão. A gente tem a divisão do denso ser modelado e do denso ser não modelado. Para você entender essa, eu fiz um desenho para você aqui embaixo, tá? Como se fossem 2 lâminas aqui, ó, histológicas, e aí você tem um TCPD de um jeito e um TCPD de outro jeito. Os 2 são densos. Por quê? Os 2 têm muitas fibras. Eu botei aqui rosinha essas fibras. Qual é a diferença que você consegue enxergar nesse desenho? Esse daqui, as fibras estão todas orientadas, todas organizadas. E nesse daqui não. As fibras estão todas, cada uma por um lado, uma grande bagunça. Mas as 2 têm uma grande quantidade de fibras. Esse daqui é o TCPD denso não modelado, porque não está modelado, não está organizado. E esse daqui é o TCPD denso modelado. O denso modelado, que é esse, ele é altamente resistente, ele é muito forte. É um tecido muito forte. E esse tecido, ele é encontrado num tipo de estrutura que a gente chama de tendão. Você já ouviu falar disso? Tendão. Tendão é um tecido, ok, que liga músculos aos ossos. Ou seja, é um tecido extremamente importante e precisa ser resistente para que ele não arrebente e o seu músculo possa fazer o papel dele. O seu bíceps, ele consegue levantar o seu braço por conta dele estar ligado nos ossos daqui, assim como ligado nos ossos de cá. Quando ele se contrai, ele levanta o braço. E é um tendão que fica na cabeça desse músculo, fazendo com que ele faça esse movimento. Esse tendão não pode arrebentar, porque senão você vai movimentar o seu músculo e você não vai mexer o seu braço, você perde o movimento. Tendões são muito fortes. Enquanto o denso não modelado, eu vou colocar aqui como exemplo, que eu falei para vocês, a derme. Justamente lá, aquela parte da sua pele que possui um TCPD, que é resistente, só que ele não é também tão resistente assim. Você toca na pele e você consegue afundar o seu dedo. Tem uma certa maleabilidade. Tranquilo? Essa é a diferença dos 2. Bom, o que você vai precisar saber também sobre os tecidos, que a gente vai falar melhor conforme as próximas aulas forem chegando, que cada tecido vai ter um tipo de célula diferente. Existe uma célula, eu até vou pintar ela aqui, só para que você entenda aí o formatinho dela, seriaessazinha daqui ó, que eu estou pintando, essa pretinha aqui do meio, tudo bem? Essa aqui também tem um formato, eu botei de propósito um formato dela. Ela é encontrada em todo o tecido praticamente, tá? Tanto aqui quanto aqui, todos os tecidos conjuntivos. Ela se chama fibroblasto.
Esse fibroblasto é uma célula que tem como principal função a formação e a construção das fibras. Então essas fibras que eu acabei de citar, elas são produzidas por uma célula chamada fibroblasto. Só que não temos somente o fibroblasto como célula desse tecido. Todos os tecidos conjuntivos propriamente ditos e todos os tecidos que são os especiais, adiposo, cartilaginoso, ósseo, sanguíneo, eles têm uma mesma origem. A origem deles é mesodérmica. Eu falei lá no tecido epitelial que a gente tem origem do tecido epitelial tanto na ecto, quanto na endo, quanto na meso. Aqui não, aqui é somente da mesoderme. O que significa isso? Significa que a gente tem um tecido embrionário que deu origem a todos os tecidos conjuntivos que formam o nosso corpo. Todos. Mas aí tem um detalhe importante, principalmente para quem é específica. Esse tecido, lá na embriogênese dele, ele forma um tipo de célula-tronco, que se chama célula mesenquimatosa. Essa célula-tronco pluripotente, ela pode dar origem a praticamente todas as células do tecido conjuntivo. E quais são essas células do tecido conjuntivo? O fibroblasto é uma delas, mas ela pode gerar o adipócito, que é do tecido adiposo. Ela pode gerar o condroblasto, que é do tecido cartilaginoso. Ela pode gerar o osteoblasto, que é do tecido ósseo. Ela pode gerar várias outras células. No tecido sanguíneo, você veja que eu não falei nenhum exemplo. É porque tem uma outra célula-tronco que é importante, eu vou falar depois, que é o hemacitoblasto. Mas aí eu falo melhor depois quando falar de tecido sanguíneo. O que eu quero que você saiba é que não vale a pena ficar gravando agora, nesse momento, todos os nomes e todas as funções de cada célula. Quando a gente falar de cada tecido, a gente foca dentro de cada um para falar dessas células específicas. Mas nesse momento, a que eu quero que você saiba e a que eu quero que você lembre é o fibroblasto, que é o responsável pela produção dessas fibras que você viu aqui embaixo. Tranquilo? E uma coisinha só, você deve ter percebido que eu botei um asterisco aqui, ó, quando eu falei vascular e neural. O motivo disso é porque o tecido cartilaginoso, aquele que faz a cartilagem da sua orelha, a do seu nariz, da ponta do nariz, ele não é vascular nem neural. Ele não tem sensibilidade e também não passa vaso sanguíneo por dentro dele. Beleza? Importante saber disso. Agora, para a gente finalizar, vamos então fechar bonito falando de todas as funções que esse tecido vai ter de determinada forma. Olha, a função de adesão acontece porque o tecido conjuntivo ele tem essa capacidade de juntar vários tecidos. Na sua pele, vou focar na pele de novo, a gente tem a epiderme em cima e a gente tem a hipoderme embaixo, que é a gordura. E entre a hipoderme e a epiderme tem a derme, que é um tecido que está aderindo a esses dois. E é super importante porque leva vasos, enfim. A sustentação é fundamental, por exemplo, a gente lembrar dos TCPDs cheios de fibras reticulares que vão dar sustentação aos órgãos e às variadas estruturas do seu corpo. Transporte. Poxa, tecido conjuntivo faz transporte? Claro que faz. Tecido sanguíneo, ele é responsável por fazer o transporte. E aqui tem uma coisa interessante. Tem gente que não consegue entender como que o tecido sanguíneo é um tecido. Como que alguma coisa líquida pode ser chamada de tecido? Basta você pensar que o tecido sanguíneo, ele tem muitas células esparçadas e uma grande quantidade de substância entre elas, que no caso aí seria o próprio sangue, a água, a parte do plasma da água. Pô, então, fechou. Ele tem as mesmas características que eu falei antes, né? Ah, mas ele é vascular? Claro que ele é vascular. Na verdade, ele é a vascularização. Então, justamente por isso a gente vai dizer que tecido sanguíneo é um tecido conjuntivo com a função de transporte. Função de reserva, eu fico aqui então com o tecido adiposo. Tecido de defesa, como assim de defesa? A gente tem o tecido linfático, que poderia estar aqui no meio também, junto com esses, que também faz parte do tecido conjuntivo. E nesse tecido, o linfático, a gente tem a passagem, o transporte de várias células de defesa, que são os linfócitos. A gente vai ver isso também depois. E preenchimento, claro, né? Ele vai ser fundamental em vários órgãos diferentes para formar com aquela substância amorfa toda aquela necessidade de preencher o espaço que se encontra ali. Beleza? Bom, queridos, a gente falou aqui de praticamente
tudo que se precisava falar sobre tecido conjuntivo propriamente dito. Os detalhes eu quero que vocês perguntem, alguma coisa que você ficou na dúvida aqui embaixo nos comentários para mim. Deixa o seu joinha nesse vídeo, ok? Se inscreve no canal para você poder receber sempre quando tiver vídeo novo. E se você tiver alguma dúvida, quiser alguma coisa a mais, é só me procurar no Telegram. Tem aqui embaixo, ou no Instagram, tem aqui embaixo também o meu endereço, beleza? Tira o seu print, aproveite e até a próxima aula. Um grande beijo, tchau!